Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou Adriana Pena. E eu sou Adriana Schelliga, e hoje você está aqui de novo no Dri ao quadrado. E hoje, Dri, o que a gente tem de novidade? Hoje a gente vai falar um pouquinho com a Anaí sobre o papel do farmacêutico no tratamento do paciente oncológico. Oi, Anaí, obrigada por aceitar esse convite, bem-vinda. Olá, Bem-vinda. meninas. Eu que agradeço. Muito obrigada, é muito bacana poder estar aqui neste momento com duas pessoas que eu admiro bastante e sou super fã do Driel Quadrado. Que bom. Escuta, Anaí, conta um pouquinho pra gente, para todo mundo que está ouvindo e assistindo, quem é, o que que você faz, onde você trabalha, quem é você? Bom, eu sou a Ana Meire, sou farmacêutica com especialização em oncologia. Atuo na área de oncologia desde 2018 e cada dia bem é desafiador, né? Atualmente eu estou numa instituição privada, né? Trabalho no Instituto Vitária, uma instituição privada, mas ao longo aí desses anos de 2018 para cá, a gente já passou por instituições privadas, públicas, nesse âmbito da oncologia. Ótimo, ótimo. E conta pra gente um pouco qual que é o papel do farmacêutico, o papel, assim, de uma maneira geral, qual que é o papel do farmacêutico no tratamento do paciente oncológico, assim, né? O que que o farmacêutico faz de diferença na vida desse paciente? É muito bacana falar sobre o papel do farmacêutico, né? Principalmente para o paciente oncológico. Afinal de contas, quem que é esse profissional, né? Que muitas vezes, em diversas instituições, esse profissional não é citado ou faz frente ao paciente e o paciente não se dá conta que não é um enfermeiro, não é um auxiliar, não é um nutricionista psicólogo, é um farmacêutico. É E isso até mesmo. mesmo dentro das equipes multidisciplinar, a citação do farmacêutico fica meio velada, né? Como alguns outros profissionais. E a gente faz bastante coisa, viu? E a gente pode promover muitas coisas para o paciente e para o nosso cliente interno, que são as equipes multidisciplinares, os médicos, os próprios enfermeiros, nutricionista, psicólogo, né? O farmacêutico, ele tem frentes importantes na parte operacional e na parte assistencial, né? A parte operacional vai desde validação da prescrição, a manipulação da medicação propriamente dita, e a parte assistencial é o grande diferencial que a gente pode prover, né, em questão de conhecimento, de melhora na terapia do paciente e da rede de apoio, porque é um momento com muitas dúvidas, muitas informações, e o que fazer com elas, né? Esse assunto que você comentou é muito importante porque a gente já comentou outras vezes, eu e a Adriana. Na minha clínica, eu tenho a farmácia clínica, que muitas vezes a farmacêutica, obviamente, por ela ter essa especialização, especialmente na área de oncohematologia, e cada vez mais a gente tem drogas orais, né? Claro que também tem as interações de drogas venosas, não é essa a questão, mas vocês têm um conhecimento e uma forma de abordar o paciente em relação. Você me corrige se eu estiver errada. Sobre justamente, não é só as medicações, que muitos nossos doentes têm polifarmácia, aquele doente que a gente chama polifarmácia. É diabético, hipertenso, é para colesterol, toma vitamina D, e aí ainda toma um remedinho que a vizinha sugeriu lá do canteiro dela. Não é? Por isso que eu acho que seria legal você abordar isso da importância que a gente dá hoje, cada vez maior, ao farmacêutico que faz essa consulta, esse papel da farmácia clínica na nossa prática diária. E que fala, né, Adri, Exatamente. muito sobre interação medicamentosa, Isso. posologia. Lá na Uhum. clínica, a Anaí ajuda muito os pacientes a entender horários. Então, esse paciente tem polifarmácia, onde eu vou enfiar o meu quimioterápico oral, né? Exatamente. Então, fala um pouco sobre isso, Anaí, pra gente. A Adri tem um bom tópico aí. É bem, bem bacana mesmo, e é aí onde a gente consegue uma portinha para falar com o paciente, né? Chamar essa atenção do que a gente tem de conhecimento, né? Eu só vou deixar um recado breve aqui para todos os colegas da área da saúde e também para a rede de apoio, porque às vezes eles não sabem que eles podem ter isso.
peça o auxílio de um farmacêutico. Muito provavelmente tenha um farmacêutico na instituição que você tiver, pública ou privada. Então, peça para ter acesso a ele. Porque justamente, como a Adriana colocou, a gente vai falar sobre as interações. Porque o paciente, ele chega a nós, não só com os medicamentos do tratamento oncológico e hematológico, ele chega a nós com uma medicação domiciliar para pressão alta, para diabetes, ou os chazinhos, as verduras, né? Porque tem aquela plantinha que é boa para o ferro, sabe? Nossa, é maravilhoso, não precisa tomar um Noripurum, vamos fazer lá uma verdurinha verde que é boa. E tudo isso tem interação. Às vezes, a gente está no morde e assopra, eu falo com os pacientes. O horário que você toma, me pediram para tomar de manhã, mas eu acho mais conveniente tomar à noite, porque eu estou em casa. Obviamente, a gente tem que ajustar a rotina do paciente para que fique prático, para que não haja esquecimento de dose, duplicidade de dose, né, de tomada da medicação. Mas se a gente está pedindo para tomar de manhã, tem um motivo. Então, o acolher, o escutar o paciente, né? Então, a gente se apresenta, a gente vai lá e fala, olha, quais são as medicações que você faz uso? E eu peço lá para a equipe para todo mundo repetir essa mesma pergunta, porque diversas vezes, ou ele esquece, ou ele tem vergonha, ou ele acha que não é necessário. Mas até, eu posso tomar com suco? O suco é algo natural, né? Se é fruta, tá podendo. Não, muitos quimioterápicos orais, eles sofrem degradação por conta do suco de laranja, que é um suco saudável, que é bom para a vitamina C, porque eu tomo um tratamento, né? E a gente tem todo um trabalho aí jogado pelo ralo, né? São medicamentos de alto custo e a gente precisa evitar as perdas, não só em custo, mas de qualidade do tratamento. Difícil, é o custo evitável, até lá para a parte administrativa do convênio, porque você tem que fazer todo um trabalho para conseguir a liberação de uma outra medicação, e a gente vai eliminando possibilidades de tratamento, que isso é muito prejudicial ao paciente. Eu até tenho Deixa eu só rapidamente, Dri, só para falar uma coisa que, para quem está nos ouvindo, existe um mito de que todos os alimentos naturais, os sucos naturais, não sei o que é natural, não tenha nenhum problema porque não há medicamento. Não é isso. Além do que, todos os medicamentos vieram de plantas naturais, né? Se a gente for pensar lá no salgueiro, que veio a aspirina, a ergotamina, vincristina, o Taxol, que é o Taxus breviflores, que a gente tinha que cortar todas as palmeiras lá da Califórnia. Enfim, tudo vem da natureza, só que não dá. As pessoas, e isso é importante, porque tem que desmistificar para o paciente. Ou ele fala assim para mim, doutora, a minha homeopata me passou uns remédios assim. Gente, eu não tenho nada contra a homeopatia. Não é isso. Acontece que a homeopatia, de um modo geral, são medicamentos orais, gotas, pílulas, glóbulos, e a gente não sabe o que tem ali. Então, assim, tem que reportar para o médico e para o farmacêutico, né? Tem que ser uma pergunta repetitiva mesmo, e a gente não tem que cansar de perguntar, porque às vezes a gente fala, a Adriana sabe que eu questiono tudo, eu falo, gente, não é possível, não existe aquele 0,001%, a Adriana é mestre de pegar, ela pega os 1% de interação, 1% de falta de eficácia, e a gente vai ver uma coisa tão simples, tão rotineira, e está na cultura dos pacientes, né? Então, tem que perguntar. Seja a forma, bem importante salientar também, que forma tópica não é porque é creme que não tem absorção, muito pelo contrário, as nossas maiores exposições de absorção são mucosas, olho, nariz, creme tópico, creme vaginal, creme anal, tudo faz efeito, tudo faz interação. E assim os alimentos também, né? Então, é importante e deixar o paciente bem à vontade, porque é um momento delicado e é um momento que ele tem vergonha também de falar, dependendo do tipo de produto que ele usa, né? Eu estou com um paciente internado no hospital aqui em São Paulo,
E aí, não estou melhorando. E aí o médico de lá me liga e fala, ele não está melhorando e tal. E ele tem uma PTI, que é uma plaquetopenia imune. E está tomando uma medicação que chama Revolade. E aí, essa medicação não pode ser tomada com leite. E tem que ter um intervalo de jejum, né? Entre você tomar e comer e tal. Antes, depois e tal. E aí eu já tinha perguntado para o paciente, e ele já tinha dito que estava tudo certo. E aí agora, quem foi lá vê-lo falou, não tá tomando tudo errado, tá tomando com café com leite. Então, assim, até o papel do farmacêutico dentro da instituição que Sim. não está fazendo o questionamento, né? E que ajudando, lógico, esse questionamento pode ser feito por qualquer profissional de saúde, mas é muito o papel do farmacêutico também de fazer esse questionamento, né? O papel da enfermagem, o papel do médico, mas é papel do farmacêutico também, né? Então, as instituições que têm o farmacêutico clínico faz muita diferença, porque é a pessoa que vai lá e conversa esse foco específico, né? Porque daí tá focado naquilo. Então, acho que é uma diferença também. Você fala, tá bom, mas isso tudo o médico podia fazer. Sim, o médico podia fazer tudo, o enfermeiro podia fazer tudo, enfim. Mas a gente tem a equipe multi justamente porque cada um foca numa questão. Então, o farmacêutico está ali para focar na questão medicamentosa e muito mais do que dizer, toma aí o remédio e tal. Dispensar, né, Anaís, a farmácia que vai lá e dispensa o remédio. Acho que é amplo o papel nesse sentido de orientar sobre tomada de, né, pode tomar com isso, não pode tomar com isso, esse suco pode, esse suco não pode. Tem medicamentos que a gente não pode mexer com colher de ferro, não pode mexer com colher de inox, não pode misturar no copo que não seja de vidro, de plástico, assim, tem um monte de coisas. E aí a Adriana estava falando, né, as plantas, as coisas são saudáveis. E o Brutinib, por exemplo, é uma droga que você não pode comer grapefruit, entendeu? Toranja, né, que a gente conhece aqui no Brasil. Eu queria aproveitar que eu ia comentar sobre isso. É super importante isso. É claro que sempre há uma brincadeira. Mas a gente não tem toranja no Brasil, a gente não come. Algumas pessoas até comem grapefruit. Não, mas assim, de um modo geral, não. Mas, por exemplo, carambola também funciona, né? Impedindo. Sim. E tem uma outra coisa, os refrigerantes cítricos, todos têm grapefruit. Eu me lembro uma vez que eu comentei, suco de saquinho, apresentação. Eu fiz uma apresentação e coloquei, assim, cortando uma lata de refrigerante cítrico. E um médico que estava na plateia falou em jejum e um intervalo respeitado entre eles, porque se tem jejum, é em jejum de tudo, inclusive de outras medicações. Claro. Ora, e você acha, assim, que no seu dia a dia, qual que é a maior diferença que você faz, óbvio, né, dessas interações e tudo, mas na interação com o paciente, né, e a interação com o resto da equipe multi, você acha que o farmacêutico, assim, o que é a maior diferença que você faz na vida do paciente, ou até na vida da equipe multi, né, porque pro outro lado também, a gente está muito falando do paciente aqui, mas e a diferença que você faz na equipe multi mesmo, assim, nos cuidados que a equipe multi pode ter com aquele paciente, sabe? Esse é o mais importante. Eu falo que a gente tem dois tipos de pacientes. A gente tem o paciente técnico e a gente tem o paciente mesmo. Desde a ordem de uma infusão, né, bem orientar a enfermagem, tipo de dispositivo, né, são termos um pouco mais técnicos, mas o dispositivo é aquele equipo, aquela mangueirinha que chega até o paciente, seja num catéter central, seja num periférico. Tem umas que precisam de filtro, né, que é uma linha de cuidado especial para o medicamento não expirar antes de chegar no corpo do paciente. Então, por que eu preciso de 3 horas, né? Foi um comentário de hoje à tarde. Eu falei, não, gente, realmente tem que ser 3 horas, é a primeira vez, porque a gente diminui efeitos adversos, que são aqueles efeitos
semelhantes a um tipo de alergia, grosso modo falando para o público em geral, mas são reações que a gente tem durante a infusão. Então, tudo isso minimizar. Pensando em toda uma cadeia, né? Eu diminuo o efeito adverso numa infusão, então eu vou diminuir o estresse emocional do paciente que vem numa primeira químio, e ele vem cheio de medo, cheio de dúvidas, chega a ver uma pessoa totalmente paramentada. Eu estava conversando lá na clínica, até da gente fazer a gente começou a fazer uma pré-consulta com o farmacêutico e a enfermeira, porque a gente fica em tempo integral lá, antes da primeira sessão, seja ela de via oral, seja ela de infusional. Por quê? É impactante. Eu tive uma amiga recentemente, ela é médica, e ela falou assim, Anaí, eu cheguei para fazer a químio, eu tive crise de pânico, porque vinha uma pessoa toda paramentada, de óculos, de máscara, um avental especial. E aquilo vai entrar em mim se ela não pode nem tocar. E você faz um balãozinho. Poxa, é verdade, olha o impacto. É tão normal para gente. Eu já tinha pensado em tantas outras coisas, de montar fluxograma com desenho, porque a gente tem pacientes que não são alfabetizados, tem pacientes que são, mas não entendem, não enxergam. E nisso eu não tinha, nesse impacto que vai causar um trauma para tudo, eu não tinha pensado. Eu falei, poxa vida, é verdade. Então, são pequenas coisas. Eu brinco que a gente não precisa estar com recursos financeiros. Eu consigo fazer a atenção farmacêutica, eu preciso fazer a atenção farmacêutica numa instituição privada e numa instituição pública, porque eu não preciso de recursos financeiros. É só eu colocar em prática aquilo que eu me propus quando eu escolhi a profissão, que é orientar o paciente, letrar o paciente e a rede de apoio dele. A rede de apoio desde um enfermeiro, desde um médico que precisa saber de um protocolo. Olha, doutora, essa paciente, ela não te falou, mas ela começou um ansiolítico. Então, a gente vai ter que ajustar a dose aqui. Será que vai ter uma interação e eu não posso tirar o ansiolítico dela? A gente tem pacientes com Parkinson, com Alzheimer, que tem muitos medicamentos neurológicos que interferem em demasiada na químio, e a gente precisa ajustar, a gente tem que ir nesse morde e assopra aí. Então, eu acho que a principal diferença é essa, a gente passar uma orientação segura, a gente não sabe de tudo, por muitas vezes eu falo, me dá um minutinho porque eu vou me inteirar, vou buscar artigo, a gente precisa saber procurar, a gente precisa ter a empatia de querer fazer, porque eu gosto de pensar que seria eu sendo atendida, eu gostaria de ser atendida pelo serviço que eu presto, eu estaria confortável? Lógico. Então, vamos partir desse princípio, a gente não precisa de recursos financeiros para fazer uma assistência farmacêutica, né? Para promover a saúde. A partir do momento que você ouve o paciente, né? Então é isso, assim, você ouviu o paciente falando, nossa, olha, eu cheguei lá e falei, meu Deus do céu, isso vai entrar em mim, como é que... Eu ouvi o que o paciente falou para ter uma ideia simples, que vai mudar o cotidiano dos pacientes, né? E aí eu acho que é muito importante, assim, que você falou, né, de administração, como é a administração, como é... E orientar o paciente sobre isso também, né? Por que a minha quimioterapia está coberta? Já tive que paciente que perguntou isso, doutora, eu fui lá fazer a quimioterapia, tinha um negócio em volta do meu soro, por que tem um negócio em volta do soro? O trauma tão grande que eles têm da químio vermelha e da químio branca. Gente, da químio vermelha, da químio branca. Ouvir, a minha é mais forte, a minha é mais fraca. Não, gente. E aí eu queria aproveitar. O meu tem equipe laranja, o meu tem equipe não sei o quê. Tinha um negócio cobrindo o caninho da minha químio. Então, eu acho que tudo isso são coisas assim que a gente, enquanto médico, a gente orienta, a gente fala, não, é assim mesmo. Mas muitas vezes na consulta não, isso aí tá até assim mesmo. Porque a gente tem um monte de coisas que passam pela gente na consulta, né? E aí tem coisas que a gente mesmo não dá tanta atenção quanto a gente poderia. E aí, quando a gente tem uma equipe multi, as atenções ficam focadas naquilo que a gente falou, e você vai descobrindo esse tipo de coisa, do tipo, eu fiquei em pânico com a enfermeira que parecia um alien vindo falar comigo, ebola, né? Não, e assim, uma pessoa super do meio, sabe? E eu falei, meu Deus, olha, se eu causo esse impacto numa pessoa que tem acesso à informação, que vive isso, imagina para um paciente leigo, gente, imagine para uma senhora de 70, 75 anos, porque hoje a gente tem muito, principalmente na área da hematologia, os pacientes são com uma idade mais avançada. Então, imagine isso que não causa. A gente tem, ultimamente eu tenho lido muito sobre o Alzheimer, eu não tinha tido contato tão próximo, assim, com pacientes. Imagine uma paciente que a gente tem que entreter ela durante 4 horas para ficar lá recebendo uma quimio. Então, você tem que ouvir, você tem que acolher os filhos, a pessoa que vem como rede de apoio também, às vezes não é a mesma pessoa, tá no certo trabalho explicar tudo de novo? Tá no certo trabalho explicar tudo de novo, mas quanto mais pessoas orientadas, melhor vai ser a fluidez do seu trabalho
e do tratamento do paciente, que é o mais importante, a eficácia e viabilizar, né? Evitar custos, evitar traumas. Vai ter efeitos colaterais? Tudo tem efeito colateral, mas o que eu vou fazer com esse efeito colateral? Então, uma simples pergunta: o que você sente hoje? Identifica tudo que você sente hoje antes de receber a quimio ou de começar o medicamento oral. O que você sentir daqui para frente de diferente, anota para a gente conta, porque pode ser da quimioterapia, pode ser de alguma medicação sua. Então, são coisas simples, sabe? São ferramentas de ouvir, escutar e orientar. Você falou uma coisa muito importante. A gente, lá na clínica, tem um diário do paciente. E, especialmente, isso é independente se o doente faz tratamento venoso ou oral. Essa coisa da anotação do dia, da hora, tem pessoas que são sistemáticas, são mais orientadas, ou porque têm mais interesse, ou porque têm mais tempo. Você consegue resgatar essas informações de uma forma melhor através do diário do paciente. Mas tem doentes que não têm paciência, não entendo. Mas é importante isso. Até dar acesso ao paciente de olha, eu estou lhe dando um diário, você vai anotar. O que você sentiu? Eu tomei o remédio ibrutinib de manhã, mas à tarde eu tive cãibra. Cãibra é uma coisa muito importante, a gente vê com muita frequência. Ou eu tomei, sei lá, o Glivec, que é o imatinib, de tarde ou de noite, porque o horário para mim é melhor. De manhã acordei com os olhos inchados, que é uma coisa também comum. Então, isso tudo, se você tiver um diário, até para o paciente fica uma coisa mais, digamos assim, ele se sente mais seguro, porque ele está anotando, tem uma pessoa que é farmacêutica, tem a enfermeira, tem o médico, tem todo mundo dando conta disso. Aí eu queria aproveitar, porque a gente sabe que tem duas coisas importantes. Essa comunicação verbal, né, que a gente está comentando, e também tem como o paciente leva para casa a sua prescrição. Eu tenho uma excelente letra. Tem uma letra, aquela coisa de letra de médico, é verdade. Letra de médico é ruim, não tem dúvida. Mas tudo meu é escrito no computador. Eu escrevo tudo no computador porque eu acho que sempre é mais fácil para o paciente ou para o acompanhante. Está lá, ibrutinib, 140 miligramas. Vai tomar 3 comprimidos de uma vez só, uma vez ao dia, diariamente, uso contínuo, blá, blá, blá. Eu vou escrevendo. E embaixo coloco exame de sangue dia tal, retorno e consulta dia tal, telefone de emergência tal, blá, blá, blá. Muito bem, sempre faço isso. Aí, um dia, me chega uma paciente e a filha fala: doutora, explica para ela que não é para tomar os 3 comprimidos juntos. Então, assim, até a forma de você comunicar ao doente. A doentinha, tadinha, ela tem essas duas histórias que eu acho sempre, elas são educativas para a gente, porque a gente consegue perceber que eventualmente pode ocorrer de novo. É para tomar de uma vez só, no mesmo horário. Não quer dizer para a senhora botar os 3 cápsulas. Ninguém consegue tomar 3 ibrutinib de uma vez só. É muita. É um comprimidão. Agora vai vir um comprimidinho, mas aliás, é cápsula. Aí, essa foi um ensinamento para mim. Está escrito de uma forma clara, mas a doente entendeu diferente. Então, isso também a gente tem que checar, né? Você passou a informação. Eu sempre passo e leio. Olha, a senhora lê, vê o que a senhora não entendeu da prescrição. E a outra é que essa mesma paciente, tadinha, ela morava numa região muito quente do Rio de Janeiro, que é quase um pleonasmo, né? Região quente no Rio de Janeiro. Onde que não mas é, ela morava em Bangu. Nossa! E aí, ela tinha lido a bula, porque ela leu a bula inteira, de que tinha que guardar o medicamento em lugar fresco. Ai, meu Deus! E como ela morava num lugar muito quente, ela fez a filha dela comprar um ventilador, botou o potinho do Imbruvica numa cadeira, na outra ela botou o ventilador, e o ventilador à noite, o dia... Ficava o tempo todo, coitada. Tá fresco, está num lugar fresco. Então, assim, veja bem como é a comunicação e o entendimento do paciente, né? Claro, lugar fresco não vai ser na geladeira, não pode botar o remédio na geladeira, até porque tem remédio que tem que ser na geladeira. Comprimido também. Exato. Aproveitando
aproveitando essa deixa, uma coisa que eu falo sempre. Filme inglês e europeu, só em filme medicamento é na prateleira do banheiro. Eu não sei por que cargas d'água colocam lá, abre o armarinho lindo, onde a gente tem umidade, onde a gente tem calor excessivo, onde não é para ficar. Né? E outra coisa, temperatura ambiente. Olha a nossa extensão geográfica. O que é temperatura ambiente? Hoje em dia, até aqui em São Paulo, que de manhã eu estou com 18, 30. Então, tem que falar, olha, a senhora tem que aguardar. O que é lugar fresco? Luz excessiva. Não é só luz solar que causa calor. É um eletrodoméstico, é um micro-ondas, né? É mais fácil na cozinha, deixa em cima da geladeira, né? Perto do fogão. E isso precisa falar, você entendeu mesmo? Tudo que eu falo verbalmente, eu coloco por escrito, né? Isso, perfeito. A necessidade do paciente, né? É uma maneira simples, é que nem eu falo, a gente precisa, todo mundo tem um computador hoje, se não tiver, poxa, as mais importantes grifa, passa um marca-texto, né? Informação nunca é demais. Principalmente quando a gente fala, é muita gente falando ao mesmo tempo, é enfermeiro, é médico, vai para casa, o que eu fiz com as informações? Eu não lembro. Está ali marcado, se puder deixar um telefone de contato, não precisa ser tempo integral, a gente sabe que o profissional farmacêutico, ele hoje em dia, mesmo em grandes instituições, a gente tem a quantidade mínima que é necessária, não se tem oferta de muito profissional, né, assim, mas reserva um tempinho, né, e vai fazendo uma triagem, vai ligando, dá para fazer. Eu tenho 3 histórias para contar bem rápidas sobre isso que a Adriana falou, né? Eu tenho uma paciente que ela leu a bula e estava escrito assim, que o medicamento tinha que ficar em uma temperatura entre, sei lá, 20 e 25 graus. E aí, foi isso, assim, teve um dia que estava, sei lá, 35 graus aqui em São Paulo, ela me mandou uma mensagem desesperada, o que eu faço com o remédio? Daí eu falei para ela, onde a senhora está guardando o remédio? Daí ela falou assim, guarda na cozinha. Não, na cozinha não, porque a cozinha, se está 35 graus lá de fora, a cozinha está 48. Né? Geladeira, micro-ondas, fogão ligado, não sei o quê, coifa, nananã. Daí eu falei para ela, a senhora não tem um armário na sua casa, que seja na parte mais do meio da casa, que seja fresco, a senhora põe lá dentro, que lá vai estar tudo bem, o 20 a 25 graus, né? Tá tudo certo, não vai, o remédio não vai deteriorar, parar de fazer efeito e tal. Mas não guarda na cozinha. Então ela me mandou uma mensagem desesperada, eu demorei para responder, já era de noite, daí ela já estava assim, tipo, achando que tinha que jogar fora a caixa inteira. A outra paciente engraçado, a Adriana falou dessa história de que a paciente tomava os 3 comprimidos com uma água só, a paciente essa semana para tomar noripuru, para tomar comprimido de ferro. Daí eu falei, a senhora vai tomar 2 comprimidos no dia. Pode ser junto, pode ser separado, não tem problema, não precisa ter um intervalo entre um comprimido e outro. Tal. Se quiser tomar junto, tudo bem. Ela, junto na mesma água, né? Deu, não, na mesma água não, o comprimido é gigante, a senhora não vai conseguir. Não vai conseguir. Na mesma água, na mesma água. Né, o comprimido de 300 miligramas de ferro oral é um negócio desse tamanho. Então, eu falei, não vai tomar junto, que você não vai conseguir. Pode tomar separado. E a outra história é o meu marido. O meu marido é uma pessoa que comprou uma caixa de ferro, onde ele guarda os remédios dele. Então, ela compra na farmácia, põe os remédios lá dentro e ele guarda no armário do quarto. Então, assim, é o brasileiro ao contrário, esse cara. Porque aqui todo mundo guarda o remédio na cozinha e no banheiro. No banheiro. Dentro do guarda-roupa. E ele também fica no guarda-roupa. No guarda-roupa, longe da parede, que é a parede externa. Então, é para dentro, assim, no guarda-roupa. Ele tem ainda... Eu falei, só você para pensar em pôr o remédio ali, nem eu. Outro dia eu fui procurar, falei, onde que tá o negócio do remédio? Você guarda os remédios, você compra? Daí ele falou, não, tá numa caixa, dentro do guarda-roupa, no escuro. Eu falei, não, mas olha só, aproveitar essa deixa para dizer o seguinte, isso tem importância no sentido de quando você tem crianças em casa. Super! Né? Então, tem que estar fora do alcance da criança. A gente faz aquele heavy care lá, não pode isso, não pode aquilo. Aí vai e coloca no armário, assim, na prateleira de baixo, tem uma criança pequena, vai lá e... Gente, pelo amor de Deus. E vale lembrar também que isso também interfere na eficácia do medicamento, porque o que acontece? Todo mundo tem, né, essas caixinhas de plástico, eu aconselho colocar lá, fechadinho, não abre antes, porque se está num blister, que ele tem uma proteção de alumínio ali... Corta o blister, mas não tira o remédio, né? Exatamente.
A gente, como farmacêutico, a gente faz uma briga boa aí com a indústria para a maioria dos blisters serem picotados, serem fracionáveis, principalmente desses comprimidos grandes, né? Para o paciente não ficar na bolsa, porque ele não pode ficar refém. Porque, para o outro lado, eu tenho que pensar na adesão do paciente. Falando em medicação Claro, oral, essa é a mais paciente, importante. exatamente, que o paciente ele tem que se sentir dono do tratamento. É por isso que eu falo, a gente tem que bem letrar o paciente, tem que bem orientar o paciente para ele comprar a nossa ideia, que a nossa ideia é a eficácia do tratamento dele, ele tem que ter parte fundamental, ele tem que entender isso. Então, por que eu não parto comprimido? Por que eu não ponho na minha necessaire e levo tudo, né? Então, desde o armazenamento, numa geladeira, não coloca nas paredes da geladeira, não coloca nas paredes do armário. Isso é muito importante, porque eu tinha paciente de capecitabina, é uma medicação para câncer coloretal, por exemplo, e ele é muito grande, né? É pior que Palasoft. E aquele você toma no mínimo de 3 a 5 a 6 comprimidos numa única tomada, às vezes. Então, é difícil para o paciente não pôr na mão, colocar num copinho, se deixa. Tem um paciente que tem muita preocupação, que são valores agregados, a medicação caiu no chão. O que eu faço, Anaí? Bom, separa aquele, tenta entrar em contato com o seu farmacêutico. A maioria das medicações hoje, os convênios dispensam. A gente tem justificativas para fazer, mas a melhor coisa é falar. Na dúvida, fala, não faça, para você não intervir aí na eficácia. Até misturar, né? Os pacientes misturam o comprimido com o outro, aí mistura o que é oral, faz... Eu já vi paciente que tomava xarope, aí misturava tudo num só. Os três, tomava 3 negócios que era xarope, misturava tudo, e um deles é o sucrofato. Então, pegava o sucrafilme, que é uma medicação protetor gástrico, né? Que tem lá só de magnésio, tem um monte de coisa misturada. Colocava ali e colocava com outro. Não, ele não conseguia tomar comprimido, então ele tomava dipirona xarope, ele tomava tudo xarope. E aí misturava o sucrofato com a dipirona, com tudo, e tomava num copo só. E um dia que eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus! A gente é tão óbvio, mas para o paciente assim, por que eu não posso, né? Claro. O meu avô era um cara que tomava 25 comprimidos no dia, minha avó colocava tudo num pratinho, assim, ó, todos os comprimidos no pratinho, colocava do lado do negócio dele. Ele virava os comprimidos todos em um gole de água. Tem gente que tem essa facilidade, mas... Médico, misturava um comprimido com o outro ali, daí ele guardava junto, ele tirava os AS tudo da casinha e guardava tudo num pote, os AS, vô, para que você tira o AS do blister? O AS não foi feito para isso. Chegava lá, o AS estava até inchado, assim, sabe? Que tinha pegado a umidade. Da umidade, né? A paciente que tomava Zofran sublingual ia lá, abria o negócio de qualquer jeito, desmilinguia aquele Zofran, depois ela ficava catando, na mão, né? Catando os migalhinhas, sabe, na mesa, para comer as migalhas do remédio. Eu falava, meu Deus, ainda que é um Zofran, né? Com a própria mão faz mal, né? Porque você já muda... Já começa a degradar o comprimido dali, aí ele não chega na quantidade que ele precisa chegar. Você sabe que a Adriana falou da homeopatia, né? Os homeopatas, eles são muito preocupados com isso, né? Se a homeopatia funciona ou não é um outro assunto, mas eles têm uma preocupação que é assim, ó, você vai tomar todas as bolinhas aí, não é para sair misturando uma bolinha com a outra, enfiar todas na boca ao mesmo tempo, não pode isso, não pode aquilo, e eles ensinam o negócio assim, na risca do negócio, sabe? Na risca da lei ali. Como que é para tomar, não é para misturar, não é para isso, não é para aquilo. E a gente manda o paciente tomar 3 comprimidos por dia junto. O paciente gasgou, tá lá entalado até hoje com o Brutinib. Deus me livre. Porque tem uns que fazem a risca mesmo. Então, esse perguntar, se compreendeu, não, a médica já me deu a receita. Isso, Tudo bem, eu não estou receptivo nesse primeiro momento, mas faz uma anotação lá, olha, amanhã, 11 horas da manhã, eu vou ligar para aquele paciente. E até o papel do farmacêutico do outro lado também, né, para a gente... fechamento aqui, mas um papel do farmacêutico em relação à farmacoeconomia também, né? Porque você falou, a gente gastar um comprimido, a gente gastar um tratamento e tal, mas até fazendo a outra ponte, né? Então, é o farmacêutico que vai saber, assim, esse lugar que me vende medicação é um lugar de confiança, não é um lugar de confiança, porque o dono do lugar, ele quer comprar o mais barato. Ou que fica mais rápido, ou que é mais fácil, ou que a burocracia é menor, não sei o quê. Mas nem sempre é o lugar que fornece da melhor maneira, que transporta da melhor maneira, né? Que te entrega. Esse é um outro tema muito interessante, porque eu tenho recebido muitos questionamentos dos pacientes sobre biosimilares e sobre genéricos. Acho que isso daria uma outra conversa. E outra coisa importante é
hoje em dia, os convênios estão verticalizando as entregas É das isso que eu estou medicações falando. temporárias. Nossa, isso aí Exatamente. me deixa louca. Acabei de receber 2 pacientes cujas medicações de marca foram trocadas por genéricos e a paciente quer que eu faça um relatório dizendo que a medicação não faz efeito. Eu falei, eu não posso fazer isso. A gente tem várias marcas confiáveis, de genéricos, de similar. O que é sempre importante, que a gente tenta priorizar, é manter. Eu comecei com a marca A, vamos para a marca A. Isso aqui em casa, Sim, tá? Não precisa ser entrega de exato. convênio, não. É uma Claro. medicação para pressão, não vai atrás do mais barato. Quanto que vai custar esse mais barato lá na frente para você, né? A gente E aí sabe que é difícil a gente entrar nessa questão, mas eu acho que essa é um podcast muito interessante para um outro momento, sobre a questão da eficácia e do custo dos medicamentos, que isso aí é um outro tema mais complexo, mas, de qualquer forma, teoricamente, se a medicação está no mercado como genérico, é porque ele passou em testes pela Anvisa e a Anvisa disse, ok, é a mesma coisa, não é isso? Então, Sim. eu não posso A gente tem que pegar partir desse princípio, né? a partir do princípio. Se em algum momento, até da farmacovigilância que você falou, aquela medicação está sendo trocada do A para o Z, mas é a mesma dose, é a mesma substância, enfim, e a perda de resposta, aí sim está na hora de, chamar o farmacêutico e dizer, eu acho que está na hora de a gente fazer um levantamento. Isso a gente faz na clínica. Por exemplo, nós tivemos um inibidor de LH-RH, cujos doentes começaram a perder resposta e a testosterona começou a subir. Então, está na hora de rever. Será que tem algum problema no lote, na medicação? Aí sim, mas a partir do princípio que o genérico não vai funcionar, a gente não pode fazer isso. E é muito importante também a gente fica muito no bastidor e por isso que o paciente às vezes não sabe que existe farmacêutico fazendo isso, mas existem as padronizações. No SUS, nos serviços particulares, existem as padronizações. Então, Claro. O que eu vou usar para genérico, e drogas que estão faltando no mercado. Infelizmente, a indústria farmacêutica, ela precisa prover recursos delas, que é a comercialização, e a gente tem oscilações de marcas no mercado, oscilações de princípio ativo. Então, até nessa transição, a gente tem que nutrir o paciente de orientação. Olha, verifica se você vai ter um efeito colateral maior, porque o recipiente muda, o conservante muda, alergia você pode ter. Então, tem que ir observando, porque, assim, às vezes a gente não vai ter opção, a gente vai precisar trocar de marca, ou por falta, ou por desabastecimento, ou por troca de convênio, N fatores. E aí, o que eu faço com isso? Vamos parar o tratamento? Obviamente que não. Vamos monitorar com mais rigor para verificar o que pode ou não pode. E até a forma farmacêutica, né? Você colocou sobre o inibidor, os bloqueadores hormonais, por exemplo. Às vezes o paciente perde tanta massa muscular que o farmacêutico tem que ter o bom senso de falar, nossa, tá subindo, porque o farmacêutico também acompanha o exame, tá, gente? Deveria e precisa. Então, Sim. a testosterona não está no nível, o CA está aumentando. O que está acontecendo? Exatamente. Poxa, ele perdeu massa muscular, então vale a pena eu fazer um subcutâneo? Não está na hora de eu entrar com um intramuscular? Paciente senil, por exemplo, a gente tem que viabilizar outras formas de administração. Sim, Tem que dançar em mão. Muito boa questão também. Anaí, só para fechar, então você falou uma coisa que eu acho que é importante da gente dizer aqui, até para os gestores, né, do serviço, que é assim, o farmacêutico faz diferença na adesão do tratamento, faz diferença no efeito colateral, faz diferença na farmacovigilância, faz diferença na farmacoeconomia. E hoje a gente vê muito isso, a Anaí estava falando da verticalização das clínicas de convênio, né, de entregar as farmácias de convênio que entregam só para o paciente vai lá e só entrega. E aí não tem o farmacêutico que faz esse papel de farmacêutico Exato. clínico. Não é que não tem o farmacêutico clínico, né, porque ele não tem o farmacêutico que vai lá e toma esse tempo de fazer isso. E aí quem está perdendo, no fim da conta, é o convênio, porque não orienta. Claro. Eu tenho pacientes que pegam medicações hoje nessas farmácias, assim, ou até recebem em casa a medicação e nunca foram orientados. Então, isso agora tem sério. Revlimid sendo entregue em casa. Sim, é muito perigoso, porque é muito perigoso, porque assim, existem pacientes que começaram o tratamento lá conosco e foram para o interior. A gente continua encaminhando a medicação de uma maneira segura, ou um responsável retirar na clínica, só que assim, coisa simples, a gente não precisa de recurso, volto a frisar isso. Qual é a validade que você tem em casa? Você pode me falar? A gente tem WhatsApp, me manda foto, né?
para não tomar a medicação vencida, porque essas verticalizações, o paciente empilha a caixa, enzalutamida, empilhadas, o que eu faço com isso? O paciente ficou de suspensão porque internou ou porque rebaixou, o médico suspendeu, não tem a interface com o farmacêutico, e até para o paciente não tomar 1, 2 comprimidos, ele esqueceu, a caixinha está lá, eu tenho 2 caixinhas, será que eu tomei, será que eu não tomei? Tomo de novo, efeito colateral vai lá em cima. É muito preocupante, é algo prático. A gente tem que viabilizar, sim, a entrega, ser mais dinâmica, mas a gente não pode abrir mão do monitoramento. Com certeza. E nem achar que isso vai acontecer na consulta, ainda mais em consulta de convênio, enfim. Eu queria só te perguntar se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para o pessoal a respeito da farmácia clínica e do papel do farmacêutico na oncologia. Se não tiver, a gente vai. Tem bastante coisa, né, para falar, mas eu acho que o mais importante... Pode falar até amanhã. Dá para falar até três dias seguidos. Dá para falar, mas o mais importante é fazer com que a gente já ganhou muita frente. Quando eu cheguei em 2018, que eu voltei para a área hospitalar, que eu era da distribuidora, então eu vejo o lado de lá. Custos evitáveis, medos evitáveis, traumas evitáveis, né? E isso a gente tem com a integração da equipe, porque o paciente não é por falha dele, não é por falha da equipe, são momentos de lembrar, são situações que acontecem, você vai estar com um profissional A, com um profissional B, então recolher essas informações, saber se apresentar, saber que você está ali, né? Tanto para a equipe multidisciplinar, quanto para o paciente, quanto para a rede de apoio, é muito importante. São pequenas coisas que a gente consegue realmente fazer uma mudança de fato, sabe? Da forma, todo o tratamento paliativo, ele é um paciente que ele precisa ser monitorado desde uma pressão alta, de uma patologia mais severa, como a hematológica, por exemplo. Então, todo paciente ele precisa ter o mesmo cuidado, né? Não tem uma doença maior ou menor, de maior ou menor complexidade que eu preciso monitorar. Obviamente, tem uns que eu preciso diários, outros mais ou menos, mas a gente precisa, sim, fazer isso, né? Se propor a fazer... São coisas simples do dia a dia, que é o ouvir o paciente, ouvir a rede de apoio, e se colocar, se prontificar a estar ali para dar orientação, seja ela pessoalmente, presencial, um telefonema. Hoje em dia a gente tem recursos para isso, está tudo dentro da legalidade, tudo dentro da legislação. Então a gente tem, como profissional de saúde, de fazer o uso, lançar mão do que a gente tem, das ferramentas humanas que a gente tem de informação. Com certeza. Ótimo. Anaí, dava para a gente falar realmente mais 20.000 horas aqui, mas senão fica muito longo e perde a atenção do pessoal aí. Mas eu queria te agradecer demais. A gente com certeza vai te convidar para próximos para a gente falar de outros assuntos em relação a farmacêuticas e farmácia, e, enfim, farmacoeconomia, farmacovigilância, que eu acho que são assuntos super importantes. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada pelo trabalho que você faz, que é essencial. Obrigada a você também. Queria agradecer, te conhecer agora, e sempre a Adri traz sempre profissionais muito importantes nesse contexto da multidisciplinaridade, que a gente sabe que hoje não dá para a gente tratar paciente oncohematológico que não seja dessa forma. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Obrigada, Naí. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.